Olá, pessoal do Cinepop. Eu estou aqui com o Luiz Fernando Carvalho, num cinema. Não é todo dia que a gente está com um diretor de cinema dentro de um cinema para falar de cinema. E eu preciso dizer que ele já dirigiu toda aqui a entrevista para ficar tudo perfeito. Eu acho que o cinema faz parte da sua vida em todos os momentos. Acho que sim. Acho que sim, não. Sim. Três exclamações. Você adaptou agora A Paixão Segundo GH, mas pelo que a gente vê do filme, é a paixão também do Luiz, tem a paixão da Maria Fernanda Cândido também, porque tem muito de vocês no filme. Dá para ver uma assinatura, né? Um pouco da paixão de vocês nesse filme. Tem a sua? Teve. Se tiver a sua, é o que importa, né? Sim, eu acho que o filme busca traduzir esse sentimento que é comum a todos nós, né? Agora, sem uma entrega total, uma disponibilidade intensa de uma intérprete, né? Você não consegue chegar no centro da coisa, né? No âmago da, do que Clarice queria dizer, né? Que é esse se entregar para uma experiência nova, tirar seus cintinhos de segurança, né? E ir com coragem para o desconhecido, né? Para o amanhã, para uma libertação, né? Das coisas que nos, mesmo que a gente não perceba, as coisas que no nosso dia a dia nos conduzem. A gente acha que é livre, mas está sempre muito conduzido, né, por leis, por sistemas, por modelos. O que a personagem, feita brilhantemente pela Maria Fernanda, nos ensina nessa travessia da vida, nessa via cruz, é que você precisa encarar ela, você precisa atravessar ela. E o paradigma dela, a questão dela, o segredo dessa porta que vai se abrir para você libertar, não é outro senão você mesmo, o encontro com você mesmo, não é? Ter a coragem de defrontar-se, né, consigo mesma. E eu acho que a Maria Fernanda teve uma enorme coragem de defrontar-se com ela mesma, com as suas questões, eu digo de vida pessoal mesmo, né? Porque o intérprete, o ator, ele vai lidar com as questões do personagem, mas ele vai ser atravessado pelo corpo dele, não é isso? Ele não está num outro lugar, ele está com ele mesmo. Então aquilo tudo ressoa dentro dele, dentro dela mesmo, né? Então, consequentemente, ela teve coragem de também nos ofertar esse embate da pessoa física, Maria Fernanda, com a personagem GH, com a trajetória da própria Clarice, porque esse livro, de um certo modo, também dialoga com a biografia, com a vida pessoal da Clarice, né? Então acho que houve uma convergência de coragens. E isso me leva a perguntar, porque você dirigiu uns anos atrás a série Capitu, em que Maria Fernanda também é a Capitu, e realmente ela é a Capitu nessa série. E agora, já na primeira cena de A Paixão Segundo GH, a Maria Fernanda aparece como Clarice, assim, a gente esquece que está vendo uma atriz ali e é difícil desligar na cabeça de que a gente não está vendo Clarice ali e GH, porque é uma coisa muito intrínseca essas duas, né? Essas duas pessoas. Como que você, como diretor, conseguiu trabalhar com a Maria Fernanda, não só ela alcançar esse nível de, de excelência na interpretação, mas também conseguir, ao mesmo tempo, se desfazer daquela outra personagem pela qual ela ficou muito marcada. Bom, primeiro, antes de tudo, eu agradeço o seu olhar, né? De ter visto aí tantas camadas no filme. Mas eu acredito que o filme vai tocar mais as mulheres do que os homens. Tem um canal mais aberto com o feminino ali, sem dúvida nenhuma. Mas antes de te responder, é porque já me falam sobre isso, né? Como é que você, um homem, no olhar de algumas pessoas, como no seu conseguiu entrar nesse universo feminino, você usou o seu lado feminino, sua parte feminina, seu eu feminino.
E não, isso seria muito pouco, não é? Eu, na verdade, tive que ir além do homem, tentar fazer uma crítica a mim mesmo dessa sociedade machista, né? De como eu poderia ir além do homem para conseguir uma mediação, um diálogo com esse relato do feminino, né? Com esse universo do feminino. E então Maria Fernanda, para mim, é uma espécie de coautora do filme, entende? Bom, eu gosto especialmente, eu posso definir que existem dois movimentos dos intérpretes na criação dos personagens, dois movimentos principais. O primeiro movimento é aquele ator, atriz, intérprete que traz o personagem para ele ou para ela. Então, o personagem se mistura com ela, né? A personagem se apoia muito nas características da pessoa física. O personagem fica muito embolado na pessoa física. O personagem se aproxima muito das feições, do timbre de voz, dos gestos, daquela pessoa no dia a dia dela, da atriz no dia a dia dela. Esse é um movimento que estaria mais ligado a uma escola naturalista de interpretação. E há um segundo movimento, que é o meu preferido, no qual eu trabalho, que é o deslocamento, né? Em vez do personagem vir, é a pessoa física que vai em direção ao personagem. Então ela abre mão do seu ego, abre mão dos seus gestos, da sua caligrafia, dos seus vocabulários habituais do dia a dia, para dar lugar, para ir em busca desse outro ser, ter essa generosidade de sair do seu ego, da sua zona de controle e ir em direção à criação de algo novo mesmo. E eu acho que esse trajeto foi o que foi trilhado pela Maria Fernanda. Ela abriu mão de si para ir em busca dessa personagem, dessa GH, que na verdade é um conjunto de seres, né? Eu poderia ter filmado GH com 30 atrizes, não é? Porque são desdobramentos do feminino, são estados do feminino, são idades do feminino. Eu poderia ter feito esse filme com várias atrizes de várias idades, várias classes sociais, várias raças, várias religiões, e talvez a excelência que você falou, que você citou da performance, tenha sido o fato de, com uma única atriz, ela se desdobrar em tantas Maria Fernandas, né? Em tantas GHs, né? Assim, quando vocês forem ver o filme, é realmente assustador, assim, eu não consigo encontrar outra palavra, porque a Maria Fernanda, basicamente, assim, o nome dela tá no cartaz, mas quando você vê o filme, não tem Maria Fernanda nesse filme, é realmente essas muitas camadas de GH que se mistura com Clarice e que tem Maria Fernanda também. E aí eu também aproveito para perguntar, porque você bom, para quem não conhece a história de A Paixão Segundo GH, em determinado momento tem um conflito muito grande dessa protagonista com uma barata. E aquilo, a partir desse momento, tem uma revolução na vida e íntima, né, pessoal dela. E eu preciso perguntar, mas eu não sei se eu quero ouvir a resposta. Por favor, minta para mim. Como é que você filmou essa barata, por favor? Porque essa barata ganha uma proporção muito grande na telona. Então, isso era muito comum, quase geracional da literatura. Você vê desde Lovecraft, Kafka, Clarice, né? Você tem esse mundo dos insetos, esse mundo sempre foi usado como uma espécie de metáfora para você encaixar ali muitas questões. Então, a barata, ela é uma espécie de portal, entende? Onde a personagem, numa crise amorosa, né? Numa queda amorosa, num estado de solidão brutal, em carne viva, ao olhar para uma barata, ao tentar matar uma barata e ver que ela não matou. Se ela tivesse matado, não teria história.
E ao ser atingida pela cintura, presa pela cintura na porta do armário, ela já simbolizou a dor do feminino. Por ser alguém que sofre pela cintura, é o feminino. Então, a partir dessa constatação da personagem, daquela dor do outro, né, ela então começa a projetar a sua própria dor na dor da barata e vai usando esse portal, né, para dali retirar de si mesma todos os seus invólucros, todas as suas convenções que até então lhe davam uma segurança social, né, no mundo, na vida. E ela percebe que era tudo, vivia uma vida de aparências, uma vida falsa, né? A partir do momento que você enxerga um outro que é radicalmente, diametralmente oposto a você, raça, religião, cor, vai falando aí tudo, né? Esse outro, ele vira uma espécie de espelho sobre você, né? De você mesmo, com você mesmo. E aí então o encontro se dá com ela mesma, né? A barata se transforma, digamos assim, num, num portal onde ela vê ali a mãe, a paixão, sempre considerada imunda em relação ao amor, que é algo sublime, celestial, e a paixão é algo imundo, imoral, né? Diante das leis morais da sociedade, enfim, a subalternidade, os excluídos todos, né? Que infelizmente o mundo moderno não para de produzir exclusão, né? Então, nesse sentido, também é uma leitura política. Você pode ter uma leitura política do filme, sociológica e política do filme, do romance. Então, são muitas camadas. Então, a barata, evidentemente, que ela teve que ser uma barata, né? Teve que ser filmada no real, claro, no real, para que ela tivesse exatamente essa relação com o estranho, com aquilo que é considerado, né, que foi considerado culturalmente como um inseto abjeto, estranho. Por que, que a mosca não? Por que, que as pessoas têm brinquinho de mosca e a barata não? A barata está aí atravessando milênios e milênios. A civilização vai acabar, humana, e a barata vai ficar. A barata traz muitas histórias. E a Clarice, ela sabe por que ela está trabalhando com isso. Porque ela está trabalhando em cima de um clichê do abjeto, do nojento, exatamente como a paixão também é considerada abjeta, nojenta, impura, imoral, em relação a um modelo, celestial de relacionamento. E também o nojo, a dificuldade que a maioria, a imensa maioria de nós, principalmente da elite brasileira, tem em relação aos subalternizados. Então, é uma jogada ética e estética e também política, né, um posicionamento político, usar a metáfora, esse inseto considerado mais imundo, mais rastejante, né, dentro da hierarquia que foi criada entre todos os seres que habitam o planeta, para ela usar como o ser que vai se defrontar com o GH, com essa mulher em crise. Então, a barata é, na verdade, o detonador, é o que detona o encontro de GH com ela mesma. Mas não era uma barata de verdade no set, por favor. Não, é claro que era, mas é como se fosse um alien, né? A barata é como se fosse um alien, né? O alien, né, no filme Alien, só não é um ser real por causa das dimensões, do tipo de ação que ele tem que participar e etc. Mas é também uma metáfora o alien. O alien você pode dizer que, aquilo é... Você pode dizer, usar o alien para representar várias questões. É o que? É o fim do mundo, são sistemas, são opressões, é o medo, é o pânico humano, é o desconhecido, né? A barata também é o alien da Clarice. Talvez o que eu tenha tentado fazer foi dizer
que, assim como a Clarice, né, de que o imundo não é imundo, de que a sociedade fala que existem seres imundos para que a gente não se aproxime deles, para que a gente não tenha contato com eles. E porque se a gente se aproximar disso que nos foi ensinado como imundo, a gente vai descobrir que esse mundo não é imundo. O Luiz Fernando, ele é danado, ele dobra as pessoas. Ele fez isso Nada. com Isso Clarice. está na Clarice. Isso Não, mas exatamente, você adaptou Clarice, você adaptou desdobro. Machado de Assis, Raduan Nassar, você está pegando a literatura brasileira, os clássicos da literatura brasileira, mas não só, mas aqueles que são considerados os mais desafiadores e você consegue traduzir em imagens isso. Por quê? Porque eles me tocam, né? É isso, me tocam, me emocionam, me atravessam. GH é um texto que parece que foi escrito ontem à noite, né? Na sua modernidade, assim, um negócio impressionante, né? Tá falando do presente, né? GH poderia ser aquela crise daquela mulher sozinha naquele apartamento. É muito similar à crise que muitos e muitas de nós viveram, por exemplo, durante a pandemia. Entende? Você ter que se defrontar consigo mesma. Então, assim, de uma modernidade avassaladora aquilo. Então me interessa, me afeta e a partir daí eu tenho necessidade de, né? E vem aí mais algum projeto literário, de repente? Vem a vida, vamos ver o que a vida diz. Luiz Fernando, muito obrigada pela sua generosidade e por adaptar esses livros para o cinema, que eu acho que tem ajudado muitos e muitas adolescentes e jovens que, a partir do seu trabalho, também está tendo mais contato com a literatura, que é um trabalho muito importante, né, fazer essa ponte. Então, muito obrigada pela entrevista e obrigada pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Viva o cinema brasileiro.